se relacionar com Deus, como é que eu oro? Qual é o tipo de oração que Deus está pronto para responder? Deus responde toda a oração? A Bíblia diz que depois de 400 anos, Deus aparece para Moisés e diz assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Significa que o povo começou a orar. E Deus ouviu o clamor daquele povo. E quando Deus aparece para Abraão, ele diz assim, para Moisés, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Significa que aquele povo clamou da forma correta. Porque ele aparece um Deus como a resposta para o clamor daquele povo. Então, quando ele aparece como uma resposta, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo clamou, chamou por mim. E ele imediatamente desce, e ele disse: agora eu vim para libertar esse povo. Quando Josafá está sendo pressionado a ir para uma batalha que ele sabe que não vai conseguir vencer, humanamente falando, ele diz: Senhor, nós não temos forças, estou com medo. Ele declara isso. Estou com medo. O povo é muito grande, são 3 reis contra um reinado que é menor do que um deles sozinho, naquele momento, menor fisicamente, né? Mas a Bíblia diz que Josafá declara um jejum, separa um jejum, e quando a gente vai orar, não vou ler aqui, porque eu quero continuar só para abrir esse comentário. Quando a gente vai ler o que Josafá orou, ele repetiu apenas as palavras já ditas por Deus no passado. Então ele ativa aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia prometido. Quando ele ativa isso, Deus se manifesta no meio dele. Por quê? Por causa do caráter de Deus. Uma pessoa de caráter, se ela diz alguma coisa e lá na frente ela tem que repetir o que disse, ela não vai se negar a dizer: eu disse. Foi exatamente isso que eu disse. Chova, dê o que der, que chova canivete. Foi exatamente isso que eu disse. Então, quando Deus deu a palavra, Deus nos deu um meio, um caminho. Deus sempre se apresentou como alguém que quer compromisso. Deus não veio se apresentar para a humanidade querendo namoro, ficar. Deus não é Deus de ficar, né? Hã? Bem adolescente, estou ficando. E aí, Deus, qual é o caso do senhor com Abraão? Eu estou ficando. Experimentando, de repente o cara... Não. Deus se apresentou para compromisso. Desde o início, gente. Desde o início. Nós não completamos Deus. Não, nós não completamos Deus. Deus é autossuficiente. Não é Deus que precisa da gente. Ele não precisa da gente para ser suficiente. Ele próprio declara isso. Mas aí, quando Deus se apresenta para um compromisso. Somos nós que temos dificuldade de amarrar, sabe, de casar. O negócio de Deus é casamento, gente. Chegou para casar. Ele chegou para casar. Cara, eu quero andar com você. Eu quero viver com você. Eu quero estar na tua presença. Sempre foi. Quando a gente pega do começo ao fim, pensa, Deus, a Bíblia diz que a terra já estava criada, mas estava sem forma e vazia. Então Deus vem, muda tudo, restaura tudo, cria um jardim no Éden. E aí agora ele declara: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pensa aí, uma pessoa, um ser grandioso como Deus, cria alguém de si, alguém que vai representá-lo. Qualquer besteira que essa pessoa fizer, vai fazer no nome dele. Imagine que eu convide, sei lá, o Jacques e a Bruna para ir almoçar em casa, mas eles não conseguem ir. Aí eles dizem assim: pastor, a gente não pode ir, mas a gente gostaria muito de honrar todo esse trabalho, tivemos um problema aqui. Eu poderia mandar um casal representante? Claro, Jacques, mande. Então vou mandar o Tiago e a Verônica. Qualquer coisa que o Tiago e a Verônica fizer de errado, vai para a conta do Jacques. Eu só vou vender, legal, que bom. Gente, não, fique em paz. Quebrou o prato? Não, fique em paz, tranquilo. Acontece na mesa. A criança puxou o rabo do cachorro, do Kenai que não tem.
Sem problema. Fique em paz. Aí o Tiaguinho vai embora, vai embora. Tchau, gente. Deus abençoe. Que bom. E aí, Jack? Tudo bem? Ô, pastor, tudo bem? Como foi o almoço? O que você acha? Já mudou tudo. Porque Deus vem para compromisso. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e fez como ele disse. Coloca um homem. Ele está disposto a assumir. Quando ele chama Abraão, ele disse, Abraão, eu vou estar com você, eu vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoar. Vou andar com você todo dia. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Deus estava lá na porta do cara. Não, gente, a Bíblia menciona menos Abraão indo buscar Deus, e mais Deus indo ao encontro de Abraão. Só para a gente entender que, quando se fala de orações respondidas, não é uma coisa, cara, a coisa mais profunda do mundo. Não, é a gente entender o caminho de Deus. Entender o caminho de Deus. Tiago diz assim, sabe por que vocês não pedem o que recebem? Porque vocês pedem baseado nas vossas vaidades. O que é uma vaidade? Vaidade é um sentimento momentâneo, um sentimento sem compromisso. É um sentimento momentâneo. Às vezes você está caminhando na rua e aí você vê lá 30 pessoas querendo comprar um lanche ou uma coisa e você para, o que é aquilo ali? Tá, todo mundo querem comprar aquele lanche lá, o churrasco grego, tem um churrasco grego que é muito bom, por sinal. Um monte de gente assim, aí você olha em volta, os outros lanchonetes tudo vazio e tem 30 pessoas ali. Aí você diz, cara, eu vou comprar um desse aí para ver se é bom. É vaidade. Você foi envolvido pela empolgação de várias pessoas. E você vai lá, compra, que seja bom, que seja ruim. Não estou dizendo que vai ser bom ou vai ser ruim, estou dizendo que foi baseado na vaidade. Pode ser que você nunca mais volte lá, porque você não firmou um compromisso. Então Tiago diz, sabe por que vocês não recebem? Porque está firmado nas vossas vaidades. Ele diz, vocês dão ênfase, dão voz a essa guerra dentro de vocês, de sentimentos, dos sentimentos. Que você tem que acompanhar um sistema. Que você tem que acompanhar, tem que ouvir quem está tentando te valorizar pelo que você possui, não pelo que você é. Está ligado nisso. É pelo que eu possuo, é pelo que eu tenho. O valor das pessoas está ligado. Hoje, vou falar para vocês, infelizmente, alguém consegue construir, estabelecer e avançar com uma igreja, dizendo que você só tem Deus se você tiver dinheiro. Pensa aí. Porque vai diretamente nesse centro que está muito visível na cabeça da pessoa. Minhas vaidades, o que eu tenho, o que eu, é só o que eu posso ter. Não estou dizendo que Deus não quer que você seja próspero, até porque eu vou falar disso mais na frente. Mas eu quero te informar como você crescer sem estar preso a isso. Baseado no relacionamento. Baseado no relacionamento. Você sabe que eu conheço, eu gosto de falar com fatos pessoais, não com testemunho, que eu vi alguém falar, não. Eu conheço famílias, casais, que enquanto eles estavam unidos em amor, em relacionamento, a prosperidade parecia que era uma subida, uma montanha inclinada. Era como subir na parede assim, ó. E aí eles começaram a discutir e brigando, e eu só observando. E aquela montanha foi descendo, e o caminho da prosperidade foi diminuindo. E no dia em que eles se separaram, pouco tempo depois, estavam os dois na bancarrota. Os dois. Porque a prosperidade naquele casamento não estava ligada ao quanto o marido trabalhava ou quanto a mulher trabalhava, estava conectado ao bom relacionamento, ao compromisso que um tinha com o outro. Era como se os dois se esfregassem, saísse o fogo que cozinhava a matéria bruta, desenvolvia a matéria-prima, e aquela matéria-prima era valorizada. Eu acho que foi bem isso aí, gostei disso aí. Porque nesse esfrega,
vai pegar matéria bruta que produz uma matéria-prima que traz prosperidade. Vamos pegar esse esfrego como se fosse a intimidade, que vem filhos, que filhos bem criados são a prosperidade de uma família. Então, falando de orações respondidas, a gente fala muito de relacionamento. Pessoas que mantiveram um relacionamento com Deus. Que mesmo aí, pastor, no momento do fracasso, no momento do dia ruim, às vezes eu estava afastado. Deus também sabe disso. Sabe qual é uma grande glória que Deus tem, que a gente precisa aprender? Que Deus não despreza os seus dias bons. Teve um tempo bom com Deus, Ele vai sempre te chamar para aquele tempo bom de novo, mesmo você num tempo ruim. Pastor, olha, tive uma vida com Deus, mas hoje eu estou tão fraco. Sabe o que é que Deus vai estar te lembrando? Volta para os tempos ruins, bons. Volta. Eu sei que está difícil, mas volta. Olha lá na carta de Apocalipse, você deixou o primeiro amor. Eu te quero de novo naqueles tempos legais. Vamos lá? Peguei Colossenses 1, 9 e 10, a oração de Paulo por essa igreja, disse: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Toda sabedoria e inteligência espiritual. Porque eu peguei aqui esse ponto de inteligência espiritual para nós entendermos, pararmos para pensar caminhos, padrões, sabe? Eu ouço o Luciano Subirá, e ele fala muito de padrão. Aqui nós encontramos um padrão. Então, caminhos pelos quais Deus trilha, e não que Deus não opere de outras formas, não é? Que ninguém consegue colocar Deus dentro de uma vala e dizer, olha, só nessa que Deus passa. Não, mas existe um meio mais fácil, uma via, podemos dizer, Deus usa como via de regra, e Ele está sempre atraindo mais pessoas para essa via de regra, porque fica mais fácil, não para Deus, mas para a gente caminhar. Então Paulo diz que vocês sejam cheios, primeiro, do conhecimento da vontade de Deus e de sabedoria e inteligência espiritual, que é uma capacidade de raciocinar como Deus. 1 Coríntios 2,16 diz assim: nós temos a mente de Cristo. Capacidade de pensar sobre tudo como Deus pensa. Então, trazer para dentro, sabe, o que Deus está pensando sobre determinadas situações. O verso 10, para que você, por que Ele quer isso? Por que sejamos cheios da vontade, do conhecimento da vontade de Deus e da sabedoria e inteligência espiritual. Não é inteligência humana, gente. Tiago diz que a sabedoria humana é diabólica, não é? Sabedoria pura é a que vem de cima. Ele disse, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Presta atenção, para que vocês possam andar dignamente. Vamos pensar aqui, eu vou resumir o andar dignamente, porque é uma palavra grega que vem de outra palavra, que tem uma raiz assim. Então, resumindo, andar dignamente é alguém que traz o brilho da graça, da verdade, através da sua vida. Ele diz, para que a graça, a verdade, a palavra de Deus, seja lida na tua vida. Com nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus comportamentos. Andar dignamente diante do Senhor é permitir que a verdade seja lida através da tua vida. Como Paulo disse, vocês são as cartas de Cristo. Escritas não com caneta, com tinta, mas com sangue. Vocês são as minhas epístolas, vocês, a vida de vocês é o testemunho do meu evangelho. Quem quiser saber o que eu estou pregando, olha para vocês. É isso aqui, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em tudo, em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então isso é muito legal, porque essa era a oração de Paulo. Que vocês saibam, conheçam a vontade dele e vocês tenham sabedoria, inteligência espiritual, não é inteligência humana. Por isso que a base para o teu avanço, para o teu crescimento, é importante, gente, uma faculdade, é importante tudo isso, doutorado, pós-graduação, é importante. Mas quando você anda com Deus, você precisa juntar tudo isso e submeter a Deus, para que passe por aquele filtro da santificação, da reorganização de posição, porque tudo isso pode trazer um orgulho para o coração do ser humano.
Aunque eu sei que... Você sabe que eu frequentei um ano e 2 meses, acho que 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, uma faculdade, curso de teologia, que faculdade? Um curso de teologia, uma escola teológica, foi 1 ano e um pouquinho. E aí, eu já tinha uma certa restrição com determinados comportamentos. E aí, entrou no meio do período, sei lá, estavam 6, 7 meses, entrou um professor com um anel gigantão no dedo, sabe? Aquele anel, e ele só falava daquele anel, já não era assim, né? Então, gente, era assim. E aí a gente ia abraçar ele, terminava ali a aula, ia abraçar ele, que eram 2 aulas por semana, ia abraçar ele. Chega aqui, Rodrigo, por gentileza, vem, deixa eu dar um abraço em você, que você está pertinho aqui. Era, pode subir, sobe. Ia abraçar ele, vem me abraçar, Rodrigo. É aqui, assim, ó, colocava uma mão aqui, outra aqui, assim, ó, meio aqui, não vem. Aí, a gente, se é um abraço como o do Jeff, que era aquele abraço que, né, não dava. Do Vlad, o abraço, não dava, Vlad. Era aquela mão no peito, de chega para lá. E aquilo eu fui ficando chateado, chegou uma hora que eu não conseguia mais entender mais nada. Eu disse, vou parar de fazer esse negócio aí. Aí parei, abandonei, não fui mais. Porque estava criando, ao invés de criar uma atração, porque quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você manifesta Cristo. E Cristo é atrativo, é doce. Todo mundo quer chegar nele. Estava criando e eu comecei a pecar, porque, nossa, esse professor de novo. Foi bem antes, né? Então eu disse conhecer a vontade de Deus e andar em inteligência espiritual, porque a inteligência é humana, ela produz isso. Então eu submeto tudo isso que eu tenho à palavra verdade e eu consigo fluir nisso e Deus usa essa ferramenta. Gente, presta atenção, olha Paulo como ser humano natural, dizendo quem ele era. Um prodígio. Mas ele diz assim, eu peguei tudo isso e transformei em esterco. E alguém diz, Paulo jogou fora. Não, porque esterco é adubo. Ele não jogou fora. Ele submete. Adubo. Jogou no terreno do reino. E agora ele colhe isso de uma forma tão extraordinária que se torna o maior escritor da nova aliança. Porque ele se sujeita, se submete. Andar dignamente é alguém que resgata a verdadeira essência da graça revelada no Evangelho através do seu posicionamento. A verdadeira essência do Evangelho. Se tornando a expressão da verdade através de um comportamento de fé. Através de uma atitude de fé. Deus chama Abraão e Abraão se torna um cara totalmente diferente do seu próprio povo em comportamentos, embora amasse o seu povo, embora amasse a sua família. Abraão tem comportamentos totalmente opostos. Quando Abraão chega para Ló, a turma dele começou a dar trabalho para a turma de Abraão, ele disse assim, cara, escolhe para onde você quer ir. Escolhe o que você quer. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Abraão está diante de campinas verdejantes e maravilhosas e de um deserto escaldante. Quando o cara diz assim, escolhe, seria muito difícil, e a gente entende que seria quase impossível Ló escolher o deserto. Ele está com famílias, ele também era um líder, carregado de pessoas que estavam na responsabilidade dele, gado dele que era muito, e crianças e mulheres. Seria quase impossível ele escolher o lado do deserto, dizer, ô tio. Só que Abraão fez uma proposta. Abraão não disse assim, se você escolher esse lado verdinho aí, vamos dividir. Não, Abraão disse assim, olha, se você escolher o norte, eu vou para o sul. Porque é um posicionamento diferente, é um posicionamento de dependência, de confiança. Não foi Ló quem trouxe Abraão para o deserto, foi Abraão quem trouxe Ló. Então, para a gente entender, né, é a expressão da verdade, da fé. Gente, a fé que nós professamos, ela tem que nos transformar. Se a fé que nós professamos não está nos transformando, precisamos voltar de novo para a Bíblia, para buscar esses fundamentos. Charles Spurgeon disse, olha, a oração que sobe mais alto é aquela que vem dos lugares mais baixos. Porque é a oração que vem da humildade, da humilhação. Agora, mas eu vou falar sobre isso para que a gente não pense que humilhação é aquele negócio de ficar beijando o chão e comendo terra. Como eu vi um irmão uma vez no monte, lá no bairro do Pimenta, eu saía às 3 horas da igreja e ia para o monte, 3h30. Chegou lá, um irmão chegou, estava sentado ali na árvore, acho que ele nem percebeu. Chegou assim e
ajoelhou e colocou a cabeça assim, Senhor, eu sou pó, sou sim, sou miserável, sei que peco todo dia. Meu Deus, não valho nada. Ele se colocou tão para baixo que eu disse, quase eu fui lá batido no ombro dele, disse, irmão, deixa eu orar junto com você. Aí eu fiquei ali, depois eu disse, não, eu me levantei, eu disse, porque se ele levantar e me ver aqui, talvez fique constrangido, mas não ficou não, porque eu levantei, passei, ele levantou, olhou, e voltou lá, se impôs. Não saiu mais da minha cabeça aquele cidadão orando daquele jeito, não é? Mas entendo também que às vezes falta esse relacionamento com a palavra, para a gente entender que tem um caminho que Deus ouve, que ele pode ter saído de lá justificado nele mesmo, mas não em Deus, sem resposta. Não é? Então a oração que vem dos lugares mais baixos. Quando partimos do princípio de que Deus se comunica com a humanidade através de sua palavra, compreendemos com mais clareza o melhor caminho para nos relacionarmos com Ele. Quando você entende que Deus se comunica conosco pela palavra, gente. A palavra é o meio de comunicação de Deus. Até que Deus falasse, ninguém tinha nada sobre Ele. Então ele fala e você fica sabendo, não é? Jeremias 1,12 diz assim, disse-me o Senhor, viste bem porque eu velo sobre a minha palavra. Velar é estar atento, velar é permanecer acordado a noite inteira, ligado, olhando para algo. Qualquer coisa que se mover com aquilo, está ligado àquilo. Qualquer coisa que se mover dentro da minha palavra, com a minha palavra, está ligado à minha palavra. Então, a minha palavra, eu vou agir em favor disso. É isso que ele está dizendo. Que eu ajo em favor da minha palavra. Eu vou agir de acordo com ela. Então, ele vela sobre a palavra para fazê-la cumprir. Deus nos disse o que pensa, o que quer e o que tem para nós através da sua palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Pastor, o senhor não vai falar de orações? Vou, mas eu preciso colocar em teu coração primeiro isso. Você entenda. Um caminho que é mais excelente, como Paulo disse, né? Eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, né? Ele diz o que pensa, o que quer e o que tem para nós através da palavra dele encarnada, que é Cristo. Como eu conheço a Deus, olha para Jesus. Como eu sei qual é a vontade de Deus, ouve o que Jesus disse. Como eu sei como Deus opera, olha para Jesus operando. Tem muita gente que nunca já leu tanto, mas o Evangelho leu uma ou duas vezes, né? E a gente tem muito de Jesus lá. Salmo 107, verso 20. Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Presta atenção. Deus enviou a sua palavra, sarou o povo e deu livramento para o povo. Ele liberou por meio da palavra, ele operou no meio daquele povo naqueles dias. O Marcos acabou de ler aqui de João 3, 14. Né? Falando sobre a serpente no deserto. Lá estava uma imagem, uma figura do que era a palavra de Deus manifestada para nós. Lá estava a comunicação de Deus para o povo. O que é que eu faço? O povo está morrendo. Levanta uma serpente, todo mundo que olhar para ela vai ser salvo. Assim, a vontade de Deus deixou de ser um segredo para o homem, além de ser revelada, também está registrada para que possamos usá-la a nosso favor quando precisarmos. Além de ser revelada, também está registrada. Numa tradução livre de Hebreus 11, 1, diz assim, a fé é a escritura de posse. Fé é um registro claro daquilo que Deus quer para você, e tanto como herança, quanto como você se comunicar com Ele. Paulo escreve aos Romanos e diz, porque Deus estava em Cristo. Olha só. Deus estava em Cristo. No dia que o Henrique deu essa aula aqui, uns tempos atrás, ele deu essa aula falando que Deus estava em Cristo, eu estava sentado aqui, ouvindo. Quando ele falou, na minha cabeça, criou uma imagem, como se Jesus fosse uma casa, e Deus chegou naquela casa, marcou o encontro com a gente naquela casa. Então, todo mundo que quiser se encontrar com Deus, não encontra Ele em outro lugar, não importa o tamanho da cidade, tem uma casa específica que Ele decidiu se encontrar, e é lá que Ele está. Então, Deus estava numa casa, e ele disse, é nessa casa que você me encontra. E aí a gente então foi chegando. E aquela casa é Cristo. Deus estava em Cristo.
Deus estava na arca, marcou encontro com Noé e sua família. Quando Noé entra na arca, ele se encontra com Deus e é salvo do dilúvio. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Aquela aliança de relacionamento de amizade foi feita na pessoa de Jesus. Então, a vontade de Deus, ele deixou, não é mais segredo, está revelado, é Cristo. Através de Cristo ele mostra o que ele quer, o que ele tem para nós. E aí ele deixa registrado para que eu possa usar isso. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Confiança e vontade andam juntos. Eu preciso conhecer a vontade, gastar tempo mais com a vontade, para andar junto. Pastor, mas espera aí, mas se eu tiver muito ruim, vou repetir, Deus não despreza um passado. Deus não despreza. Assim como ele despreza um passado de fracasso da velha criatura. Mas uma pessoa que anda com ele está sempre te chamando para aquele momento bom. Sempre te traindo para um momento bom. Mas não importa o quanto alguém esteja se lacrimejando e se humilhando, querendo uma resposta de Deus. Pode ser que nunca tenha na vida. Nós temos países aí no mundo que as pessoas estão sofrendo e, no entanto, elas continuam sofrendo por falta de conhecimento de Deus. Oséias diz, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Isaías 5,13 diz, o meu povo é levado cativo porque falta conhecimento. E lá conhecimento é conhecimento com relacionamento. Construído por meio de um relacionamento, né? Eita. O grande embate do cristão nas orações tem sido a falta de relacionamento com a palavra de Deus, porque sem relacionamento não há confiança. Sem relacionamento, sem confiança. Eu não tenho relacionamento, eu não tenho confiança. Eu não posso dizer que uma pessoa que eu me relaciono todos os dias, que eu estou perto, que eu converso todos os dias, eu tenha menor confiança nela do que eu vou ter em alguém que eu encontro uma vez por mês. Tem alguém que eu ando todos os dias, vai chegar um momento que eu tenho plena confiança. Não apenas de entregar posses na mão dessa pessoa, mas de abrir o meu próprio coração para ela. De desabafar, descansar nela. Quando eu me casei logo, a Cláudia ia dirigir. Primeiro eu não queria que ela dirigisse, eu já dirigia. Depois ela dirigia e eu ficava ligado. Do lado dela aqui e a mão no freio de mão. Descansando no freio de mão, como se tivesse um olho fechado e outro aberto. Mas aí a gente foi caminhando. A Cláudia melhorou na direção? Não tanto, porque ela sempre andou devagarinho. Bem tranquila, Cláudia. Mas agora ela senta no carro para dirigir, não importa o horário. Ela não dirige, não gosta de dirigir à noite, mas às vezes eu entrego o carro na mão dela à noite, estou cansado, deito e durmo e acordo em casa. Que é uma construção. Foi a Cláudia que melhorou? Não. Nosso relacionamento cresceu. Nosso relacionamento vai crescendo. A gente nem percebe isso. Talvez se fôssemos medir numa escala de melhoria na qualidade da direção da Cláudia, ela teria crescido lá 3 pontos. Mas na escala de melhoria na qualidade do nosso relacionamento, acredito ter crescido 7, 8, 9 ou 10 pontos. Então eu aprendi a confiar na minha esposa dirigindo. Estou falando de relacionamento, sem confiança. Pouco relacionamento, pouca confiança. Não importa quem seja. Seja com Deus ou seja com o próximo. Você quer cortar vínculos, corte a comunicação. Só cortar a comunicação. Aquele bate-papo longo. E limite apenas a... Bom dia. Opa, boa tarde. Tchau. Vá com Deus. O amor vai ficar aqui. Vai com Deus. Essa é a música da Roberta Miranda. Não vai com amor, não. Vai. Né? 1 João 5,14 diz, olha, voltando para aquele verso, esta é a confiança que temos nele. Aqui é construída por um relacionamento. Produz confiança. É legal isso aí. Ainda sofremos com a dependência dos nossos sentimentos, acreditando que expressar a nossa dor é mais poderoso do que declarar uma promessa já feita. A gente ainda vive por isso. Quando você vai orar, quando você vai buscar Deus, que na maioria das vezes é naquele ponto de desespero,
onde a casa já está caindo, onde já... E aí vai e se diz, ai Senhor, até quanto tempo eu vou ficar assim, meu Deus, dentro da cara, essa vida não passa. Ah, meu pai. Na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes, gente. A gente vai com toda aquela carga de sentimento, de lamentação, de dor, de sofrimento, e coloca e desaba tudo. Você sabe que quando você mantém um relacionamento legal com uma pessoa, você não precisa falar nada, ela percebe. Na grande maioria das vezes, seria melhor não falar nada, só sentar e dizer, pai, preciso de um colo hoje. E desabar no colo dele, chorar, ficar ali quietinho, não falar nada, porque pode sair uma bobeira, tipo, eu abençoo o Senhor. Eu te abençoo para o Senhor me abençoar. O Senhor sabe o quanto eu tenho feito as coisas certas, o quanto eu tenho sido justo, o quanto eu tenho sido bom, o quanto eu tenho sido o melhor da minha casa, o melhor da minha igreja. O Senhor sabe que o meu dízimo é o maior de todos. E estou nessa coisa que não muda nunca, parecendo o Caco Antibes. Então seria melhor o silêncio, porque quando a gente está perto, tem relacionamento, o marido que tem um bom relacionamento com a esposa, quando ele chega em casa, que ela bate o olho e diz, ô amor, foi difícil o dia hoje, né? Senta aqui. Mas se não tem aquele relacionamento muito próximo, quando ele chega em casa, ele diz, nossa, você acredita que de novo o gato chutou o balde, a vizinha gritou aqui, que não sei o quê, 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 que de novo não sei o quê. E ele também chega em casa, nem percebe se a mulher teve um dia ruim, se ela recebeu aquela mensagem da luz que vai cortar, não é? Se, sei lá, o leite do neném acabou, se... Não, nem percebe, simplesmente pisou na porta e diz, nossa, amor, de novo, já falei 10 mil vezes, para você não deixar esse balde aqui, para você não fazer isso, de novo. Porque falta essa intimidade que produz sensibilidade. Salmo 119, verso 49 diz assim, lembra-te da palavra dada, na qual me fizeste esperar. Olha toda a oração do cara aqui. Aí agora, ele vai mencionar uma promessa. Qual foi a palavra que Deus deu? Ele disse, essa é a minha consolação na minha aflição, porque foi ela que me vivificou. Quando o Senhor deu, ela me trouxe vida. E agora eu me mantenho nela, porque eu sei que nela eu extraio vida. Então todas as vezes que eu entrar no apuro, eu vou para ela e repito ela. E novamente faço isso. Porque não usufruímos dos resultados das nossas orações? Vamos pegar aqui 2 motivos, né? Falta de humildade ou fé. Eu coloquei aqui está na ordem que, de fato, falta de humildade, que eu falei que ia comentar um pouco sobre humildade, passar aqui alguns pontos, ou então a falta de fé. No nosso caso, como filhos de Deus, dificilmente é falta de fé. Dificilmente. Somos filhos de Deus, nascidos de novo, nós temos a fé intrínseca no novo ser, na nova criatura. A gente precisa trabalhar mais isso, se relacionar com Deus, mas nesse relacionamento com Deus produz humildade. No nosso relacionamento produz humildade, é submissão, sujeição. Então é falta de humildade. Então podemos pegar, limpar, apagar o nome fé, colocar só humildade, para falar dela. Salmo 30, 10 diz assim, ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu ajudador. Tornastes o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. O que é que esse salmista está dizendo aqui? Cadê? Deixa eu voltar. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu ajudador, o auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingistes de alegria.
para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Então, olha o que ele diz. Tornaste o meu pranto em folguedo e desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Significa que esse cara, na oração aqui, ele está vestido de pano de saco. O que era um comum para uma pessoa que se humilhava na presença de Deus no Antigo Testamento. Se cobria de cinzas e se vestia de pano de saco. O que tem a ver as cinzas e o que tem a ver o pano de saco? Eu peguei aqui o pano de saco, não é? Fala de humilhar-se perante alguém, se sujeitando à sua palavra ou vontade. Humilhar-se perante alguém, se sujeitando à sua palavra ou vontade. Então o povo, quando queria se humilhar diante de Deus, se vestia de pano de saco, se cobria de cinza e em algumas situações ficavam batendo no peito. Então nós entendemos aqui nesse verso que Davi está dizendo que o Senhor desatou, tirou o pano de saco dele. Foi Deus quem fez isso, porque ele estava se humilhando diante de Deus, não é? Voltando para cá, sujeitando-se à sua palavra. Cinzas aponta para a dependência total, que abre mão da sua fórmula para receber a fórmula de Deus. Por que cinzas? Porque nos sacrifícios, os sacrifícios que eram queimados, as cinzas eram removidas e levadas para o lado de fora, para um lugar limpo. As cinzas traz a figura de mortificação total, entrega para o novo molde. As cinzas também fala da formulação do homem, tirado da terra, do pó da terra, e feito e soprado nele o fôlego de vida. Então apronta para uma autoanulação. As cinzas fala da anulação do meu sentimento, da minha alma. A mortificação da gritaria que vem dentro de mim, me preparando totalmente para receber o que Deus tem. Se é uma boa promessa, cara, se é um Deus bom, então o que Davi faz aqui, ó, voltando para cá de novo. Tem piedade de mim, seja o meu auxílio. O Senhor tornou o meu pranto em alegria, em festa, desatou, tirou-me do lugar, do ponto de humildade, do lugar de humilhação, e me cingiu, tirou o pano de saco e me vestiu, porque aqui estava cingido, vestido de pano de saco. Ele disse, agora ele me cingiu de alegria. É a resposta. É a resposta. Quando eu me aproximo de Deus, abrindo mão. Ah, mas o inferno está gritando na minha cabeça. O que é que eu vou buscar? Vou me apoiar na palavra de Deus. A palavra diz, a promessa é essa. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Eu tenho o que Deus disse que eu tenho. A vida que eu vivo é essa. Então eu preciso conhecer. Lembra da oração de Paulo? Oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus e de toda sabedoria e inteligência espiritual. Então ele se apoia aqui na promessa de Deus. Lembra, o Senhor é o meu auxílio. A cinza aponta para a dependência total, ou seja, alguém que está pronto para ser remoldado pela verdade, pela palavra de Deus. Somente após a limpeza do ambiente de sacrifício, da queima e da remoção das cinzas, é que o sacerdote entrava no Santo dos Santos para receber o veredito. Ou seja, para apresentar o sacrifício. Porque a cinza aponta para isso, para uma reformulação, um remolde da vontade de Deus. Pastor, mas eu não estou sentindo isso. Nós não andamos pelo que sentimos, nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que a palavra diz, pelo que cremos. Então, eu me remoldo pela palavra de Deus. Romanos 12, 2, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, irmãos em Cristo, que não tomem a forma desse mundo, mas sejam reformados, reconstruídos, transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês sejam capazes e estejam aptos para comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção. Ele disse, se não houver uma transformação de mente, uma mudança de mente, para que haja uma reformulação desse homem exterior, eu vou provar, olha só, porque a palavra comprovar lá não é de Deus. Mas água é ou não é de Deus? Sim. Mas se a minha mente não for mudada, eu vou provar o que é de Deus e ainda dizer, não é de Deus. Por isso que eu preciso ser reconstruído.
No Antigo Testamento diz assim, ai daquele que diz que o doce é amargo. Está morto. E que diz que a luz é trevas. O oposto então é verdadeiro, ele chama o amargo de doce e trevas de luz. E se a luz que há em ti for trevas, então quão terrível são essas trevas. Então eu preciso de uma renovação da mente, eu preciso sujeitar a minha mente à palavra, eu preciso estar encharcado, ensopado pela verdade. Para que quando eu abrir a minha boca saia a verdade, para que a minha declaração de fé seja a palavra. O que é que eu espero receber? Quando Jesus chama o cego Bartimeu, embora você fosse cego e mendigo, esse dia eu fui pregar na igreja lá no Jaqueline, eu falei, quando Jesus fala de Zaqueu, que embora, não falei embora ele fosse cego, né? De Zaqueu, à beira do caminho de Jericó, aí uma mulher estava sentada lá no meio, aí eu li os lábios dela assim, Bartimeu. Mas ela falou com tanta boca aberta assim, Bartimeu. Eu falei, é isso, irmã, Bartimeu. Aí ela ficou assim. Mas ela abriu a boca e ela corrigiu. Não é? Quando Jesus vai de encontro, chama Zaqueu para de encontro, Jesus não negociou, mesmo sendo um cego e mendigo, não negociou o conhecimento dele a respeito de quem Jesus era. Sabe por quê? Porque ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus disse, o que você quer que eu te faça? Sabe o que ele faz? Traz à memória a missão de Jesus. Ele veio para abrir os olhos dos cegos, libertar os que estavam em prisões. Eu quero ver. A sua fé está baseada na minha missão. Vou repetir, a sua fé tem que estar baseada na missão dele. Está em mim e eu em vocês, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês estão entendendo, gente, que não são as minhas, mas as dele em mim. Porque nós somos as varas, que repete o balanço da figueira. Não é? Vocês vão pedir tudo o que quiser e vos será feito. Então, quando eu construo em torno dessa verdade, da vontade de Deus a minha vida, e sabe o que é legal? Porque você vai ler a Bíblia inteira, ela vai falar de qualquer área da sua vida, da área psicológica, da área emocional, da área sentimental, da área espiritual, da família, de filhos, de pais, de mães, seja lá, ela vai falar de tudo. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês frutifiquem em tudo vocês frutifiquem. Como o Pai me amou, eu também amei vocês, então permaneçam no meu amor. Quando eu entendo essa promessa, essas promessas de Deus para mim, eu me encho. Olha o que diz em João 15. Tenho dito isso no verso 11, para que o meu gozo permaneça em vocês e o vosso gozo seja completo. Se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão orar através das minhas palavras. Esse é o caminho que Deus usa. Jesus é o e-mail de Deus. Sabe quando você recebe o e-mail que você abre lá, tem assim, responder? Tem o conteúdo, embaixo assim tem responder. No caso de Deus, está lá responder, porque tem alguns e-mails que você recebe e diz, não responda esse e-mail. No caso de Deus, responda, leia o conteúdo, veja o caminho que ele fez para chegar até você, só mandar de volta pelo mesmo caminho. Salva aí o e-mail. Jesus Cristo é a tua via de acesso ao Pai. E qualquer oração que você fizer de acordo com o que ele te prometeu, o que ele te disse, pode só repetir para Deus. E aquilo que Deus disse que faria por você, ele continua fazendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu não sei, acabou mesmo, também é a última. Né? Graças a Deus. Isso aí. Vamos nos colocar de pé? Não vamos terminar com uma música, não. Já é meio-dia já. Eu segurei um pouquinho. A gente já fez uma parte aqui especial. Foi importante. Papai, muito obrigado por esse domingo, mais um tempo juntos. Obrigado pela restauração do nosso coração, do nosso ser, da nossa estrutura. Obrigado pelas curas
que aconteceram aqui nessa manhã, pelo teu grande amor com que nos ama. Muito obrigado por liberar os teus filhos aí com o coração cheio, com certeza de que o Senhor ainda é o mesmo Deus que quer responder cada oração, como Jesus disse. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, e é baseado em Cristo que nós queremos manter esse relacionamento, Senhor, essa afinidade contigo. Muito obrigado, leve os teus filhos em plena paz, lhes dê um final de domingo maravilhoso, uma semana ricamente abençoada. Senhor, com muitas experiências com o Senhor no decorrer de toda essa semana, Pai, muitas experiências, para que eles possam comprovar a Tua perfeita e gloriosa vontade. Sejam abençoados em nome de Jesus. Um ótimo domingo, gente. Até quarta-feira. Gente, quarta-feira, a escola aqui, nós vamos fazer uma